nesse início aí, até pela força que as duas equipes têm já de muito tempo, são as equipes mais fortes financeiramente, mais organizadas do futebol brasileiro, com elencos muito fortes, está dando uma pinta de que Flamengo e Palmeiras vão brigar por esse título do Campeonato Brasileiro e isoladamente. Hein? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles estão vencendo fora de casa. Há uma coincidência na campanha de Flamengo e Palmeiras. Eles venceram os seus compromissos fora de casa. Somaram pontos importantíssimos fora de casa. O Flamengo está 2 pontos atrás do Palmeiras porque ele perdeu pontos importantes em casa. Perdeu 4. Para o Internacional, na primeira rodada, ele deixou 2 pelo caminho. Internacional, que está decepcionando aí nesse início de campeonato, porque é um time que tem condições de brigar pelo título, mas está ficando para trás. Né? O Inter hoje já está a 6 pontos do Flamengo e a 8 do Palmeiras. Na quinta rodada. Esse distanciamento que começa a acontecer de Palmeiras e Flamengo para os outros times está chamando a atenção. E o Flamengo empatou ontem com o Vasco. Então o Flamengo deixou em casa 4 pontos. Se o Flamengo tivesse conquistado esses pontos em casa, ele hoje teria 15 pontos, seria líder do Campeonato Brasileiro. Vencer em casa é o básico no campeonato de pontos corridos. Você tem que vencer os jogos em casa e pontuar fora. Então, Flamengo e Palmeiras, nesse início, estão pontuando e muito bem fora de casa. Estão conseguindo grandes resultados. Então, isso está dando uma gordura para os dois, que são os mais estruturados do futebol brasileiro. E eu não sei não, hein? Para mim, está pintando aí, uma briga entre eles. Ano passado, o Botafogo apareceu como uma surpresa, uma campanha espetacular. Né? Ninguém imaginava que o Botafogo fosse repetir o que ele tinha feito em 2023, porque ele acabou falhando no final e perdeu o título. Mas em 24 o Botafogo, de novo, despontou. Não é o caso esse ano. Sinceramente, eu não estou vendo o Botafogo com condições de repetir o que ele fez no ano passado. Pode ser até que repita, mas no momento eu não enxergo isso. O Fluminense do Renato Gaúcho tem um bom time. O Renato é um motivador, mas acho que o Fluminense não tem elenco para competir com Flamengo e Palmeiras. Os outros times, o Internacional era uma equipe que eu achava que ia brigar pelo título do Brasileirão, mas andou perdendo pontos em casa para o Palmeiras, perdeu o jogo, empatou com o Grêmio num Grenal muito polêmico. Então o Inter está ficando pelo caminho. Claro que é um início de campeonato, muita coisa pode acontecer, mas os tempos de pontos corridos que começaram no Brasil em 2003 e nós estamos em 2025 indicam que esses pontos do início eles são fundamentais nessa caminhada. Você largar bem no Campeonato Brasileiro, depois chega um determinado momento no meio da competição que você administra os pontos que você conquistou, tendo uma vantagem, e aí vai para a reta final com mais tranquilidade para deslanchar e buscar o título. Isso é algo que o tempo que a gente está acompanhando o Campeonato Brasileiro tem mostrado para a gente. E apesar da torcida do Flamengo tá brava aqui, porque empatou com o Vasco, perdeu a liderança para o Palmeiras é o novo líder e tal, Palmeiras e Flamengo começam muito bem o Campeonato Brasileiro.
demonstrando muita força. Agora, tem um detalhe nessa história aí. Olhando ali para frente, já, hein? No meio do ano, vem aquela janela. Os dois estarão no Mundial, Flamengo e Palmeiras. E vão perder dois jogadores fundamentais. Um deles já é certo. Estevan, vendido para o Chelsea. Já está negociado. Após o Mundial, ele se apresenta lá. O pulo do gato para o time do Abel ter voltado a jogar bem foi exatamente a saída do Veiga, que se machucou, ele vinha muito mal, e o Estevão acabou virando um meia, com mais movimentação, não só como um ponta. E ele acrescentou muito o time, porque ele é muito talentoso. Então esse cara vai sair no meio do ano. E o Flamengo provavelmente perderá o Wesley. O Wesley tem uma grande chance de ser vendido. Então a gente também tem que fazer uma projeção do Campeonato Brasileiro analisando as situações de mercado. O Palmeiras perderá um jogador fundamental, vamos ver a reposição, e o Flamengo também perderá um jogador fundamental, que o Wesley se tornou para o time isso. Vamos aguardar para ver qual será a reposição caso ele seja vendido. Mas esse meio de ano pode mudar um pouco o panorama do Campeonato Brasileiro, mas eu acredito, como tem acontecido nos últimos anos, apareceram aí no meio do caminho alguns intrusos no Campeonato Brasileiro, mas Palmeiras e Flamengo estão sempre ali, terminando nas primeiras colocações, vencendo o Campeonato Brasileiro. O Palmeiras, nos últimos anos, tem vencido mais do que o Flamengo. O Flamengo venceu a última vez em 2020, o Palmeiras venceu em 2022 e em 2023. Então vamos aguardar, mas a tendência é que tenhamos uma briga sensacional entre as duas equipes mais fortes do Brasil, Flamengo e Palmeiras. E no próximo dia 25 de maio, daqui a pouco mais de um mês, nós teremos o jogo entre eles no Allianz Parque. E aí vai ser bem legal, porque teremos o primeiro encontro de Felipe Luiz com Abel, né, os dois se enfrentando como treinadores. Vai ser bem interessante. Mas eu vejo isso muito claramente. Para mim, o início do campeonato passa esse recado. Flamengo e Palmeiras vão brigar pelo título e parece que não vão dar muita chance para os demais. Porque o Flamengo vem numa temporada muito consistente. O Flamengo com o Felipe Luiz até agora, as pessoas se esquecem disso. Mas o Flamengo com o Felipe Luiz até agora, no ano, perdeu um jogo para o Central Córdoba Libertadores no Maracanã. Foi o único jogo que o Flamengo perdeu no ano com o Felipe Luiz. O Palmeiras do Abel teve um início de ano ruim. Foi derrotado na final do Campeonato Paulista, teve alguma turbulência, o time não estava bem, jogando bem, muita pressão, muita crítica em cima do Abel, muita gente defendendo que o Abel saísse, aquela coisa toda, mas ele conseguiu um gatilho que ele está retomando o time do Palmeiras. Né? O Palmeiras voltou a ser competitivo. Aí tem muita gente falando, pô, o Lutiro perdeu o pênalti no final, o Everton defendeu. Mérito do Everton e incompetência do Lutiro. Palmeiras conseguiu 3 pontos fundamentais e assim de ponto em ponto, de vitória em vitória, vai brigando pelo título do Campeonato Brasileiro junto com o Flamengo. Concorda comigo? Para mim, Mengão e Verdão vão brigar pelo título do Brasileirão. E eu acho que só os dois, hein? Deixa a sua opinião aí.